Bom, hoje temos mais uma review, dessa vez também um produto da linha de Beyblade X, oficial da Takara Tomy, e eu estou falando do UX11, o Impact Drake 960LR. Ele é um Bey da linha UX, então ele faz parte da Unique Line. Ele é um starter, então ele acompanha um Bey e um String Launcher, muito bom. Atrás temos mais informações sobre as peças, a característica, a habilidade única do Impact Drake, sua descrição do que ela funciona, a nomenclatura dele, aqui evidenciando que ele é um Bey da linha X, do tipo ataque, que gira para a direita e é pertencente ao Chrome Ryugu, é o terceiro Bey do Chrome no anime. Então, aqui a gente tem as descrições das peças, algumas especificações, informando sobre o String Launcher, aqui falando de Beyblade X e da Unique Line, a diferença dela. Então, não tem mais nada que dizer aqui falando do aplicativo. E eu estou muito ansioso para abrir este produto, pois ele tem peças muito boas direto da caixa. Então, sem mais enrolação, vamos abrir. Já tirei umas partes aqui da fita dele, então, tá? Aqui a gente puxa essa gaveta e só abrir aqui um pouco ele. Então, aqui embaixo a gente tem uma fita e todas as coisas aqui, o Screw Up Guide, manual. Aqui deve ser o aviso, provavelmente da distância de lançamento, isso mesmo. E o Bey. Eu vou tirar tudo aqui da caixa, organizar e já volto. Então esse é todo o conteúdo da embalagem, exceto o Cobalt Dragon ali no canto. Ele acompanha o manual informando sobre a montagem, desmontagem do Bey. E bom, ele também aqui acompanha um Skill Up Guide informando sobre combos, uma possível tática de lançamento para ele, pro Impact Drake. Então aqui ele mostra uma tática de lançamento para o Impact Drake e um combo sugerido, que é o Impact Drake 080 BS Bounce Spike. Aqui falando do Rare Bey Get. E aqui embaixo ele mostra uma silhueta que era do Golden Rock, que seria o próximo lançamento. Então, esse aqui é o Skill Up Guide e esse aqui é o Bey, mas pelo fato dele ser um starter, ele acompanha um Beyblade X String Launcher, numa coloração que a gente chama de Gunmetal, porque ele é uma pintura em cinza metalizado, muito bonito, com esse protetor de borracha aqui em vermelho, para combinar com a temática do Impact Drake, principalmente por ser uma borracha vermelha. E bom, esse lançador é muito bom. Ao que eu testei ele só de puxar aqui, as engrenagens dele são muito melhores quando comparadas com a do primeiro lançador que eu tive aqui, que é um Beyblade X String Launcher também, só que do Sword Phoenix. Me parece que as engrenagens, puxando assim, eu sinto melhor, eu sinto que é bem melhor as engrenagens deste lançador. Ele também possui embaixo os seus prendedores em vermelho, muito bonito, e é muito confortável ele, é muito bom. E isso aqui é algo que dá bastante valor ao produto, então é bem interessante. É muito bom você ter um String Launcher porque ele é bem prático, de certa forma. Ele não é tão potente quanto um Winder Launcher, mas ele é bem prático. E a corda dele, ao que eu medi, ele é um pouco maior que a do outro String Launcher que eu tenho, que é o vermelho. Então, esse aqui é o Beyblade X String Launcher. Então, sem mais delongas, vamos começar as explicações das peças parte por parte. Bom, começando de baixo, temos aqui a Bit. A Bit, que é a LR. LR é a sigla e a abreviação de Low Rush. Low Rush é uma ponta de ataque que tem como característica principal ela ser uma ponta focada em ataques contínuos, basicamente. Então, toda a ideia dela é voltada a isso. Quando comparada a uma flat convencional, você consegue ver que a espessura dela é um pouco menor que uma flat. É bem perceptível isso quando você compara as duas. E também que ela possui apenas 10 dentinhos. Isso faz com que, juntamente com o menor diâmetro da sua ponta
e com apenas 10 dentinhos e não 12 como pontas convencionais, ou 16 como as outras pontas, como algumas pontas específicas, você consegue perceber ao lançar o Bay que ele vai ter mais Extreme Dashes e não vai gastar tanta resistência assim permitindo com que o Bay dê mais impactos no oponente. Então ela é bem interessante por isso e é uma das melhores pontas de ataque do jogo, mas não fica só por isso. Ela também faz parte da nomenclatura Low, ou seja, quando comparada a uma Rush padrão, ela é 1 milímetro mais baixa que uma Rush padrão. Então, quando você compara aqui, pegando duas Rushes, você percebe que a Low Rush é 1 milímetro mais baixa. Pô, mas o que influencia? Simplesmente ela é mais agressiva e acaba que conecta muito mais facilmente a Extreme Line. Então ela já tem o artifício de que ela vai conectar bem mais fácil e não gastar tanta resistência assim no seu Extreme Dash, mas ela vai permitir dar mais agressividade ao Bay, permitindo maiores impactos durante a batalha. Então, essa aqui, a Low Rush, está numa coloração linda que combina com a temática do Bay, sinceramente. E bom, em seguida temos aqui a Ratchet. A Ratchet, que quando foi anunciada, muitas das pessoas estranharam o fator de ser uma peça repetida em um starter. Mas, sinceramente, para mim, que já acostumou com principalmente os lançamentos antigos de Metal Fight, é normal a gente perceber que algumas peças podem ser repetidas, mas neste caso, é uma peça muito boa que foi repetida. E se trata do 960, 960. 960 vem das duas nomenclaturas, sendo 9 dos seus 9 pequenos pontos de impacto, que estão na coloração azul, e 60 da sua altura, que vem da parte preta, que é de 6 mm de altura. Então ele já vai ser mais baixo justamente para poder dar mais impactos por baixo dos oponentes. Então é bem interessante perceber isso. 960 é uma Ratchet muito boa para combinações, tendo em vista que ela é bem compacta, permite a melhor movimentação dos bays, tem menor risco de burst por ser mais compacta, então é muito boa essa peça e funciona muito bem em diversas combinações. É uma Ratchet essencial para competitivo, sinceramente. Então ela é muito boa, tem um peso muito bom, é bem estável e é bem compacta. Então essa aqui é a 960. Pois temos aqui a Blade, que é o Impact Drake. Impact Drake é uma variação do Cobalt Drake, mas eu vejo bastante como ele parece bastante mesmo uma evolução do Cobalt Drake. E além de que ele é um BUX, você consegue perceber nos prendedores em vermelho que ele não possui metal dos prendedores, pois o metal foi redistribuído para outras áreas do Bay. Então, você possui esse formato dele que é bem agressivo e é bem quadrado. Ele tem pontos muito destacados de impacto. Então ele é bem interessante. Você consegue ver o formato dele. Olhando de lado, você consegue ver que ele dá um smash attack muito bom. E a ideia dele é empurrar bastante os oponentes para longe. E embaixo aqui a gente consegue ver a camada de plástico dele. Aqui também o molde reforçado das travas. E bom, ele é um dos bays mais pesados de Beyblade X. É uma das blades de ataque. Se não me engano, é a blade de ataque mais pesada atualmente. E além disso, a característica única deste Bay é o seu impacto, pois ele vai combinar tudo isso pelo fator de que ele possui borracha nos seus pontos de impacto, que são muito bem destacadas em vermelho. E podemos ver que essa borracha é representada aqui. E como podemos ver, um detalhe bem interessante, vou tá dando um zoom aqui, podemos ver que no ponto de impacto existe um olhinho e dentinhos, para que seja a mandíbula do dragão. Então é bem curioso esse mínimo detalhe que existe na Blade do Impact Drake. Então é bem interessante a gente perceber isso, perceber como este B é muito bem detalhado também no seu Gear Chip, adoro isso. Ele também tem a marca de Bakugan Shoot aqui, para representar que ele é um representante da Dragoon, digamos assim, pois ele querendo ou não é uma representante da Dragoon, me lembra bastante inclusive a Dragon Phantom.
E cara, ele vai bater muito forte com esses pontos de borracha. Lembrando, não é uma borracha macia, é uma borracha bem rígida. Não sei se isso aqui é bem curioso perceber e de evidenciar que é uma borracha bem rígida. Então ele vai acabar batendo bem forte com esses pontos que são extremamente pesados. Então a ideia dele é dar muito impacto no oponente. Então o combo todo dele tem essa sinergia, para que a Blade dê bastante impacto com seus pontos de borracha. Então, explicado todas as peças, vamos para a montagem, que é bem simplificada. A gente vai pegar a Blade, vai virar ela de ponta cabeça, encontrar o entalhe aqui do encaixe da parte branca da Ratchet. Você só alinha as duas, gira a parte externa da Ratchet, até você ouvir que travou. E em seguida somente encaixe a bit. E aqui está o todo poderoso Impact Drake 960 Low Rush. Que cara, sinceramente ao vivo é outro B, é muito lindo. A combinação de cores dele é muito bonita. As peças dele são ótimas. Ele é um combo competitivo de fábrica, sinceramente. Então é bem interessante de perceber isso. Agora a gente vai testar ele na arena contra outros oponentes. Então bora lá. O Impact Drake em mãos, então vamos fazer alguns testes com ele na arena. O primeiro oponente que eu quero testar ele contra é contra a sua variante, o Cobalt Dragoon 260 Cyclone. Então bora lá. Impact Drake, Cobalt Dragoon. Definitivamente o peso do Impact Drake influenciou essa batalha. Então ele já marca 3-0 no placar para um Extreme Finish. Absurdo esse impacto. Impact Drake. E agora o Cobalt Dragoon. Cara, você vê absurdamente que ele é bem mais pesado que o Dragoon. Mas ele acaba não conseguindo aplicar muitos golpes e o Dragoon acaba ganhando no Spin Finish. 3-1. Impact Drake. E o Cobalt Dragoon. Ok. Bons ataques, mas a borracha acabou freando o Impact, assim fazendo com que o Dragoon faça mais um ponto no Spin, deixando o placar em 2-3. Impact Drake. Que acabou errando o golpe e indo para Over Finish. Assim, o Impact Drake fecha o placar. E para a segunda batalha, o Impact Drake enfrentará o todo poderoso mago Wizard Rod 570 Disc Ball. Então bora lá. Wizard Rod. E agora o Impact Drake, que se jogou para fora, dando assim pro Wizard Rod 3 pontos, está 3-0. Wizard Rod. E agora o Impact Drake. Foi um Burst Finish. O meu Wizard Rod saiu voando. Ok, 3-2 pro Impact Drake. Ok, Wizard Rod, um pouco mais treinado. O Impact Drake, quase. Bom, Impact Drake dá seus impactos bem fortes, mas na resistência o Wizard Rod acaba ganhando dele, fechando o placar em 4-2. E para o último oponente do Impact Drake, temos aqui o Drum Buster 160 Axel. Então, só esse pancada potente agora. Vamos lá, Impact Drake. E agora o Drum Buster. E o Impact Drake acaba atropelando o Drum Buster, mandando ele para over, deixando o placar em 2-0. Segundo round. Agora o Drum Buster. É aquilo, os dois, se não acertarem muitos golpes de primeira, perdem bastante resistência. Mas o
o Impact Drake tem o melhor equilíbrio e acaba vencendo no Spin Finish e deixando o placar em 3-0. Impact Drake, jogador Drumbuster. Ok, Drumbuster tentando seus últimos golpes e... nos últimos mesmo, Drumbuster acaba conseguindo um over, assim deixando o placar em 2, fazendo 2 pontos no placar e deixando o placar em 3-2. Impact Drake. Drumbuster que não ironicamente recebeu um burst. Ok, né? Então, é isso. Impact Drake acaba ganhando no placar de 5-2. Esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Por mais que o Impact Drake ele não pareça ser um bait tão interessante, principalmente para ataque, eu achei que ele afofa um pouco os ataques às vezes, mas é bem interessante ver a performance dele, as peças dele são muito boas, 960 é ótimo e Low Rush absurdamente boa. Preciso testar ele mais combos, mas esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima, falou, fui!